A questão pode parecer sem sentido após mais de 2000 anos de uma adesão inabalável ao conhecido grito de Et homo. Este homem não. Solte Barrabás. No entanto, a percepção de que Barrabás fracassou começa a se espalhar, apesar de todo o poder que ele alcançou, apesar de suas vitórias, de seus impérios, de seus milhões em dinheiro, de seus valores morais, e apesar das igrejas, constituições e políticas feitas em seu nome. Por outro lado, Et homo, este homem que foi condenado, o Cristo, ainda não pode ser considerado um fracasso, já que ninguém nunca foi suficientemente sensato para tentar fazer as coisas do jeito dele. Mesmo assim, ele alcançou um triunfo pitoresco. Barrabás acabou se apropriando do seu nome e da sua cruz. E há uma espécie de homenagem nisso. Há até um certo tipo de lealdade nisso, igual a do bandido que infringe todas as leis e mesmo assim garante ser um patriota, fiel defensor do rei. O mesmo rei que criou as leis que ele infringiu. Sempre tivemos uma sensação estranha de que, apesar de termos pregado Cristo naquela cruz, ele conseguiu virar o jogo, pois nos deu a consciência de que devemos agir de acordo com um plano que ele nos deixou para nos tornarmos seres humanos melhores. A história registra uma ou duas tentativas grotescas de colocar esse plano de Jesus em prática, feitas por pessoas sem nenhuma capacidade para isso. Mas nunca se registrou que cidadãos de bem tenham se dado a esse trabalho. O mundo dos endinheirados, dos homens respeitáveis e bem-sucedidos, tem se mantido de maneira constante anticristão e um seguidor leal de Barrabás desde a época da crucificação. E a doutrina de Jesus, durante todo esse tempo, nunca foi colocada em prática, nem politicamente, nem na sociedade em geral. Eu não sou mais cristão do que Pilatos foi ou do que você mesmo é, meu gentil leitor. E mesmo assim, da mesma maneira que Pilatos, prefiro 1000 vezes Jesus a Anás ou a Caifás. E estou pronto a admitir que depois de meditar sobre o mundo e a natureza humana durante quase 60 anos, não vejo outra saída para os males do mundo a não ser o caminho que teríamos encontrado se vivêssemos de acordo com a vontade de Cristo. Isto é, caso ele tivesse lidado com seu trabalho de uma maneira mais pragmática, assim como um político contemporâneo. Eu imploro para que você não perca a paciência comigo e não vá embora. E garanto a você que sou um dos pensadores mais céticos, científicos e modernos que você vai encontrar. Assumo que sei muito mais sobre economia e política do que Jesus sabia. E tenho capacidades que ele não tinha. Se comparado aos padrões de Barrabás, sou uma pessoa de caráter e posição muito melhores e com muito mais experiência de vida. Não carrego nenhuma simpatia por esses tipos andarilhos, esse povo cheio das conversas, de que querem reformar a sociedade, arrancando os homens de seus trabalhos cotidianos produtivos e transformando todo mundo num bando de vagabundo pregando a mesma besteira. Se eu fosse Pilatos, teria reconhecido tão claramente quanto ele a necessidade de eliminar os ataques feitos à ordem social existente, por mais corrupta que fosse essa ordem. Ataques estes que eram feitos por pessoas sem conhecimento de como funciona um governo e sem poder para construir uma força política capaz de pôr em prática os seus pontos de vista. E que ainda por cima agiam sob a ilusão muito perigosa de que o fim do mundo estava logo ali, virando a esquina. Também não faço a defesa de nenhum cristão desse tipo. De Savonarola, por exemplo, quis afundar um navio antes de aprender a construir uma jangada. Portanto, foi necessário atirá-lo do barco para salvar a tripulação. Digo isto para que as pessoas de boa vontade compreendam o meu ponto de vista. Mas mesmo assim, devo insistir que se Jesus tivesse enfrentado os problemas práticos de construir uma constituição com valores comunitários e humanistas, como assumir a obrigação de lidar com os crimes sem ser
pela vingança ou pelo castigo, ou que todas as responsabilidades atribuídas a Deus deveriam ser repassadas integralmente às mãos da humanidade. Ele teria proporcionado um benefício incalculável ao mundo, porque aquelas exigências tão peculiares, quando Jesus as pregou em sua época, hoje se revelam como puro bom senso, além de servirem como ótimas bases para uma economia sólida. Se eu disse peculiares, é porque sua condição de homem do povo e sua sujeição a seu tempo e espaço, ou seja, aos valores sírios daquela época, envolviam sua fé de muitas camadas, verdadeiras e falsas, que ele compartilhava com os outros sírios de sua época. Mas essa fé que aqueles homens compartilhavam não constitui um traço cristão específico, mais do que usar barba, trabalhar numa carpintaria ou acreditar que a terra é plana e que as estrelas poderiam cair do céu como se fossem granizo. Hoje, o cristianismo interessa aos políticos profissionais exatamente por causa das doutrinas que distinguiam Cristo dos seus contemporâneos e dos seguidores de Barrabás em geral. E nisso, incluo todos nós.